A leitura é importante para o advogado? Sim, sem sombras de dúvida que a leitura é importantíssima para a carreira do advogado. O advogado tem que desenvolver o hábito e gostar de ler. Ler exatamente o quê? Para quê e por que o advogado tem que desenvolver este hábito de leitura? Seria ler de tudo, absolutamente tudo. Livros didáticos, livros teóricos, livros culturais, livros filosóficos, livros bíblicos. Sem sombras de dúvida, o advogado, se desenvolver o gosto pela leitura, vai fazer com que o seu desenvolvimento mental e de inteligência ele vá se superar. Ele vai superar, vai desenvolver, vai adquirir uma capacidade de raciocínio, vai fazer com que ele tenha competência, que ele tenha condições de ter segurança no que ele vai falar, segurança na sua postura, segurança com que ele vai adquirindo no decorrer do tempo, no decorrer da sua vida, e ter conhecimento da história, ter conhecimento dos atos praticados e também alicerçar-se nos atos praticados de outros, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer. Então a leitura não é dispensável, pelo contrário, a leitura é uma ferramenta que traz para o advogado um alicerce de natureza inigualável. Por quê? Ele tendo o hábito de ler livros bons, não ler porcarias, pode até sim ler gibis, para saber como o gibi vai tratar a vida naquela situação em que a periferia e a própria sociedade às vezes é retratada em um gibi, uma historinha que o advogado às vezes não tem na sua consciência, não tem na sua mente, para que ele possa apresentar, ter um subsídio para que seja apresentado na defesa que ele vai fazer, seja em qual circunstância diária, de qualquer área que ele atue dentro do direito, para buscar os interesses do seu cliente na justiça. O advogado tem a necessidade de desenvolver o hábito de leitura de livros culturais, de livros científicos, de livros filosóficos, de livros doutrinários e também de legislações. O livro de legislação é um livro de cabeceira da escrivania do advogado. Ele precisa ter conhecimento de toda a legislação, ter pelo menos noções do que ele vai fazer, ele ter noções, conhecimento do que pode ser feito, do que a justiça fará e do que ele, ao requerer que a justiça faça algum atendimento ao seu pedido, ele tem que saber o que ele vai fazer na sua petição e descrever no texto corretamente o que é necessário, que seja necessário para que seja atendido pelo judiciário. Então, o que o advogado tem de necessidade de leitura? De absolutamente ler tudo que é possível, que vai acrescentar na sua carreira, no desenvolvimento do seu trabalho. O advogado tem a necessidade de ler e fazer a leitura
não só de livros, fazer a leitura de onde ele vai estar. Fazer a leitura do Tribunal do Júri, por exemplo, que é a nossa área, como se comportam as pessoas no dia naquele plenário. Como está a disposição física e o ânimo do juízo. Também como vem e como age o Ministério Público. Isso é leitura. O advogado faz a leitura do corpo de jurados, das pessoas, antes que os jurados sejam sorteados. E ao momento do sorteio daquelas pessoas que estão ali como jurados, daquela lista de jurados, ao fazer o sorteio, o advogado tem a necessidade de fazer a leitura facial, a leitura de postura, a leitura de como e quem seria aquela pessoa. Não tem, às vezes, a necessidade de saber profundamente quem é a pessoa. Mas se você observar, fazer uma leitura, um raio-x daquela pessoa, de como ela é, de como ela se veste, de qual seria o nível social dela, você já tem uma consciência formada desta leitura rápida para você tomar uma decisão. Se você a aceita como um jurado ou você a recusa. Ou esta recusa não tem necessidade de ser uma recusa motivada. Então você faz uma leitura do comportamento do físico, da pessoa física, e também naqueles momentos em que precede este momento de fazer o sorteio do jurado, você observa o comportamento daquelas pessoas. Você faz uma leitura geral. Você faz uma leitura também do acusado, do comportamento do acusado, da vida do acusado. Você faz uma leitura de como e possivelmente as testemunhas poderiam e viriam trazer para acrescentar algo para a defesa ou não acrescentar algo à defesa e sim ao contrário. Tudo isto é uma leitura. Não é só ler doutrina, não é só ler livros didáticos e filosóficos, que é uma leitura que traz, que beneficia a profissão do advogado. Pelo contrário, o advogado vai fazer também uma leitura no momento em que ele vai fazer as perguntas para as testemunhas, no momento em que ele fará as perguntas e terá as respostas, que são respostas que lhes favorecem ou que não lhes favorece. Então, o advogado fazendo esta leitura para que ele possa ter sucesso e que este sucesso venha a colaborar, a corroborar com a tese de defesa. O advogado, fazendo todo este tipo de leitura, vai fazer uma leitura também das provas processuais, das provas, para que ele possa sustentar a tese de defesa. Sustentar a tese de defesa ampla e a tese de defesa plena. E esta sustentação de teses para que os jurados a recepcione e possa fazer com que seja aceita e que a defesa tenha sucesso e seja restabelecido os direitos do seu cliente. Por outro lado, vamos analisar o que seria estudo. Porque você ir para um plenário do júri sem ter estudado, este estudar
é igual fazer esta leitura? Não, não, absolutamente não. Não tem nada de igualdade nesta circunstância. O estudo é para que você faça um exame, para que você faça as anotações, e estas anotações você possa aproveitá-las. Estas anotações você vai fazer para que você as aproveite e encaixe naquelas leituras que você já fez. E o estudo serve para que você tenha o alicerce de conhecimento. Vamos voltar. O que faz? Em primeiro seria a leitura para a criança que entra na escola? Ou esta leitura ela vem posteriormente? Em primeiro é o estudo. A criança começa a estudar, faz os seus estudos até chegar a uma faculdade de graduação. Então, o estudo, ele é um tanto quanto mais profundo, para que você faça rascunhos, para que você faça uma criação de textos, para que você faça com que a sua cabeça desenvolva, ou seja, o seu raciocínio desenvolva objetivamente com aquela circunstância que você almeja a suplantar, a adquirir e fazer com que você tenha êxito e que aquele estudo que você está fazendo, estudo das provas processuais, elas poderão trazer a você o benefício de que a sua tese de defesa possa ter sucesso. E quais teses possíveis, teses de defesa que você vai fazê-las, vai colocá-las, buscar nas provas processuais para que você tenha sucesso na tese de defesa, para que os jurados as recepcione e possa, se não absolver o seu cliente, mas pelo menos tentar fazer com que a justiça seja muito mais aproximada de um resultado justo do que o resultado pedido pelo Estado, que deseja uma condenação severa. O estudo é no sentido de você buscar conhecimento material, você buscar conhecimento sólido, para que desta solidez você retira nas entranhas do texto que você, ou do processo que você estuda, você busca os elementos essenciais para que você desenvolva o raciocínio da tese de defesa. E já a leitura. A leitura é um tanto quanto ampla, teórica, para desenvolver o raciocínio, para lhe dar segurança, para lhe dar competência do que se propõe a fazer, daquelas todas situações que você se propõe a desenvolver na sua vida. Não necessariamente só para com o advogado. A leitura é necessária para que você tenha a reflexão, para que você tenha condições de raciocínio, de conhecimento, de cultura. Não se limita a ficar sem que possa desenvolver e este desenvolvimento seja limitado. Então, se você pegar a cultura, a leitura com o estudo, fazendo esta somatória, com absoluta certeza você vai ser um ótimo advogado, um ótimo defensor, um ótimo juiz, um ótimo promotor, um ótimo delegado e qualquer outro tipo de operador do direito. É isto que nós desejamos a passar a você, que a leitura é extremamente necessária.
e também, junto à leitura, o estudo profundo, também é um complemento da leitura. Desejo que você tenha gostado deste vídeo e que possa aproveitar e tenha estas noções lhe dado um norte para que você tenha sucesso.